consegue converter grandes pessoas de influência. E Paulo, ele prega para essa cidade, ganhando essa cidade, deixa uma igreja completamente consolidada, uma igreja fortalecida na palavra de Deus. E então ele sai dali, depois de 1 ano e meio, ele sai dali e vai para Éfeso junto com Priscila e Áquila, e começa então de novo as suas embarcações para a pregação do Evangelho. E passado aproximadamente 3 anos, ele começa a receber notícias da igreja de Corinto, de alguns relatos não favoráveis, algumas questões que vinham acontecendo dentro da igreja de Corinto. Primeiro ele recebe os da cidade de Clói, depois ele vai receber de Fortunato, a Caio, depois ele vai receber de Estefanas, essas informações que a igreja de Corinto perdeu a sua essência. A igreja de Corinto se desviou da presença de Deus. Ela já não tinha mais aquela mesma essência que Paulo deixou. E aí você vai ver, quando você abre a sua Bíblia, ali na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, do capítulo 1 a do capítulo 4, vai falar a respeito da divisão da igreja, fala a respeito da divisão. Depois você vai ver, do capítulo 5, ali, capítulo 5 vai falar de litígios, imoralidade sexual no capítulo 6, vai falar do que os irmãos levavam, as brigas, as contendas que existiam dentro da igreja para ser julgada, as pessoas mudando. Era como, por exemplo, você ter algum problema aqui, você vai levar para o Alexandre de Moraes resolver o problema que está aqui dentro da igreja. Era assim que eles faziam. O problema, em vez de ser resolvido dentro da igreja, eu vou levar para um cara que ele já vai dar a sentença para você. Está fazendo alguma coisa errada, manda prender. É assim que eles faziam. Levavam ao tribunal judaico, se alguns irmãos confrontassem o outro. Não resolvia internamente. E aí você vai ter no capítulo 7, Paulo falando a respeito do casamento. Só problemas, meu irmão. Capítulo 1 ao capítulo 4, divisão das igrejas. Divisão, racha, grupo. Grupinho na igreja, formado por vários líderes. 4 líderes se levantaram, racha na igreja, dividiu a igreja. Isso não acontece em igreja nenhuma. Principalmente aqui em Jardim Alcântara, isso nunca aconteceu. Não tem divisão, não tem racha, não tem grupinho. Não tem, é todo mundo num corpo só. E aí, no capítulo 5, Paulo encontra um jovem tendo relação sexual com a sua madrasta, um incesto. E aí você vai ter depois, no capítulo 7, uma debandada geral no casamento, geral querendo se separar. Isso não acontece nos dias de hoje, né? E crente querendo se separar. Não tem, né? Não, hoje não tem. Hoje é todo mundo fielzão à mulher. Na igreja de Corinto tinha. Hoje em dia nas igrejas não tem. Mas era uma debandada geral, todo mundo querendo separar. Os homens, então, meu irmão, só queria saber da casa da luz vermelha. Eram os presbíteros, diáconos daquela época que saíam. Mas eu estou falando sério, gente. Isso aqui não é contínuo de história, não. Isso era o que acontecia na igreja de Corinto. Os homens fechavam a igreja e iam para a casa da Afrodite. Lá era o tempo da prostituição e ainda pagava para sustentar o culto a Deus Afrodite, porque era pago para ter relação sexual com as prostitutas, então sustentava o templo e não queria e questionava a respeito que Paulo, quando pede dízimo e oferta à igreja de Corinto. Eram essas coisas que aconteciam. Jovens, Paulo, quando escreve no capítulo 7, os jovens queriam viver igual os gregos, querendo, vou falar a palavra cotidiana para todo mundo entender, sacudir a roseira das menininhas virgenzinhas da igreja. Era esses problemas que Paulo pegava na igreja de Corinto. Os jovens, eles não conseguiam nem se... Aí Paulo vai dizer, não, se você não consegue se controlar, casa. Mas os que não conseguem nem se controlar, tinham jovens que eles não queriam, hipótese alguma, simplesmente casar. Bom, o casamento é consumido após o sexo. Não, eu amo aquela pessoa, eu vou casar com ela. Não é só o sexo que predomina, não. Sabe o que os jovens estavam arrumando? Eles estavam arrumando o seguinte, tinha jovens que não conseguiam se controlar. E por não se controlar, aí eles não... Aí por isso que Paulo fala, é melhor casar do que se brasar. Porque tinha alguns jovens que só queriam rapaz e menininha tudinha da igreja. Isso acontece nos dias de hoje? Não, né? Que isso, não tem não. Gente fazendo sexo antes do casamento? Não tem. Não tem, gente. É unção pura. Não tem nada, a gente não vê nada disso. Só Paulo que pegou esses problemas. Só Paulo. Os pastores de hoje não pegam nada, está tudo tranquilo, está tudo sob controle, não tem nada desses problemas.
A respeito de bebida, de comida, Paulo vai confrontar isso no capítulo 7, no capítulo 8, até o capítulo 10. Paulo vai falar a respeito dos alimentos. Tem algum problema? Paulo pega o seguinte: comida sacrificada aos ídolos, bebedeira. Hoje não tem nada disso não, né, irmão? Tem não. Crente não vai para barzinho beber, não. Socialmente, não tem. Mas no tempo de Paulo tinha. Hoje não tem. Hoje não tem. Hoje a galera não vai para showzinho, não, mundano, não, né? Hoje não. Hoje são crentes. Mas no tempo de Paulo ia. Curtia o show, curtia o samba, o forró, o pagode. E depois estava no culto como se nada tivesse acontecendo. Eu estou falando sério, gente. Pega a história de Corinto que você vai ver que era assim. Estou acrescentando, estou aumentando, estou tentando trazer só para a realidade de hoje para vocês entenderem, para assimilar. Porque, veja uma coisa, sempre quando eu ministro a palavra, eu tento colocar vocês dentro do pano de fundo do texto, para não ficar o texto isolado. Para vocês entenderem que isso não é uma realidade de hoje, isso é uma realidade passada que as coisas só mudam o ano, mas é a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. A galera largava o culto e ia para as festas que tinha lá. Isso acontece quando você vai ver a ceia do Senhor no capítulo 11. Existia a festa ágape, que era totalmente diferente do que a festa no qual eles estavam querendo fazer no dia da ceia do Senhor. Eles estavam querendo copiar a festa mundana. Tem isso na igreja nos dias de hoje? Claro que não, irmão. Claro que não. O crente hoje, ele é danado. Ele é, ele é fiel. Ele não vai para show do mundo, ele não vai curtir um pagode, ele não vai. Mesmo que isso faça parte da tua infância, irmão. Mas tu não vai. Quem dera que fosse assim, né, irmão? Mas não é. Era a mesma coisa que aconteceu. E aí, sabe o que aconteceu com o Paulo? Acontece com muitos pastores, os pastores não querem falar. É por isso que Paulo vai escrever a carta da reconciliação, porque ele pega pesado com essa igreja. As palavras são pesadas. As palavras são de conserto. Se conserte. Ande no caminho do Senhor. Muda a prática de vocês. Paulo escreve essa carta pedindo essa orientação. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós encontramos o Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos ter cuidado no que falamos. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que Cristo pode viver em você, se hoje você continua vivendo a mesma... Irmão, sentir saudade do passado. Eu tenho que sentir saudade de Cristo e amar a Ele a todo momento. Hoje eu acho que eu não orei, estou com saudade de orar, estou com saudade da Cristo. Agora, sentir saudade das coisas do mundo, e aí você vai lá matar a saudade. Imagina eu adorava a raça negra.